Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em duas das histórias mais fundadoras da humanidade. Mas, atenção, não como se fossem contos de fadas antigos. Vamos olhá-las como um espelho. Um espelho que nos revela uma escolha fundamental. Uma escolha que todos nós enfrentamos todos os dias. A escolha entre dois reinos que, no fundo, moldam a nossa vida. Ok, vamos direto ao assunto. Esta é, talvez, a pergunta mais antiga de todas, não é? Se o Criador do mundo é bom, então, de onde é que vem isto tudo? O sofrimento, a desconfiança, o mal? A história do Jardim do Éden, que vamos analisar, não foi escrita para ser uma reportagem de jornal. Foi pensada, precisamente, para tentar dar uma resposta a esta questão tão profunda. E este é o ponto-chave para entendermos tudo o que se segue. O autor do Gênesis não era um historiador a tomar notas de eventos. Era, isso sim, um teólogo a usar uma fábula, uma parábola, para nos ajudar a compreender-nos a nós mesmos. Ele parte de uma certeza absoluta, a de que Deus é bom. A história é então uma tentativa de explicar como é que, apesar dessa bondade, o mal consegue entrar no mundo. Então, vamos lá entrar nesta parábola. Vamos entrar neste jardim simbólico, o Éden, uma palavra que por si só já significa delícias. O cenário está montado para uma vida de pura harmonia, de plenitude. A cena inicial é de uma simplicidade quase desarmante. Temos um jardim perfeito, cheio de árvores, frutos maravilhosos. Bem no centro está a árvore da vida, completamente acessível a todos. E depois há apenas uma regra, um único limite: não comer da tal árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples. E isto leva-nos exatamente ao coração do problema. Perante esta única proibição, a humanidade, que aqui é simbolizada por este primeiro casal, tem pela frente uma escolha fundamental. Mas não é uma escolha sobre uma maçã. É uma escolha sobre uma atitude perante a vida. Confiar que a regra existe para o nosso bem ou suspeitar que Deus está a esconder alguma coisa, a reter o conhecimento por um motivo menos bom. E é precisamente aqui que o conflito começa a desenrolar-se. Entra em cena a figura que vai forçar esta escolha, o catalisador de toda a dúvida, a serpente. Reparem só na subtileza disto. É genial. A serpente não começa por mentir descaradamente. Não. Começa com uma pergunta que até parece inocente, mas que é, na verdade, uma armadilha. Ela semeia a primeira sementinha de dúvida, distorcendo a generosidade de Deus e transformando-a numa proibição total e mesquinha. E a resposta dela é absolutamente reveladora. A semente da dúvida já começou a germinar. Influenciada por esta suspeita, a mulher já não vê a árvore da vida como o centro do jardim. Não. O foco dela mudou completamente para a única coisa que lhe é proibida. A percepção da realidade já está alterada. O autor usa a imagem da serpente por um motivo muito específico. Para o povo de Israel, a serpente evocava imediatamente a ideia de veneno. A mensagem é claríssima. A suspeita sobre a bondade de Deus é um veneno muito mais perigoso do que qualquer veneno de cobra. Não muda o jardim em si, que continua a ser um lugar de delícias, mas envenena a forma como olhamos para ele, transformando-o num lugar de privação, de desconfiança. E é aqui que a parábola ganha uma nova dimensão. Expande-se. Esta história do jardim deixa de ser só sobre o jardim e torna-se a história de toda a humanidade, personificada em duas figuras que representam dois caminhos radicalmente opostos: Adão e Cristo. É absolutamente fundamental percebermos isto. Adão não é apenas uma figura lá do passado. Como dizem os antigos rabinos, cada um é Adão para si mesmo. Adão representa aquela escolha que todos nós fazemos sempre que decidimos que sabemos mais, que agimos por desconfiança em vez de confiarmos na fonte da vida. É São Paulo, na sua carta aos Romanos, quem apresenta este contraste de uma forma brutalmente poderosa. De um lado, temos o caminho de Adão, que é marcado pela desconfiança, ele chama-lhe desobediência, e que leva à condenação e ao reino da morte. Do outro lado, o caminho de Cristo, marcado pela confiança, ou obediência, que nos conduz à justificação e ao reino da vida. E o ponto crucial é mesmo este. Ninguém vive 100% numa coluna ou na outra. Isto não é sobre pessoas boas contra pessoas más. É uma luta interna. Todos nós somos cidadãos destes dois reinos e estamos constantemente a navegar esta tensão entre a suspeita de Adão e a confiança de Cristo. E para vermos este caminho de Cristo em ação, a narrativa bíblica dá-nos uma imagem espelhada, uma espécie de inversão direta de tudo o que aconteceu no jardim, a história da tentação de Jesus no deserto.
Reparem só neste contraste dramático. A escolha de Adão foi feita num lugar de abundância total, um paraíso. A nova escolha, a de Cristo, é feita num lugar de carência absoluta, de fome, de dificuldade. As circunstâncias não podiam de todo ser mais diferentes. E aqui está a inversão fundamental. Adão, no meio do paraíso, tenta agarrar, tenta apoderar-se daquilo que só podia ser recebido como um presente, um dom, a vida em plenitude. E ao fazer isso, perde tudo. Jesus, no meio do deserto, recusa-se a agarrar o poder, mesmo quando lhe o oferecem de bandeja. Ele confia, e ao confiar, recebe tudo de volta. As 3 tentações são, na verdade, 3 formas de dizer não ao caminho de Adão. É a recusa em usar o poder para satisfação própria, a recusa em forçar Deus a provar que é bom e a recusa em aceitar o poder a qualquer custo. Em cada uma delas, a resposta é um ato de confiança radical. Esta é uma metáfora poderosíssima, usada no alpinismo. Jesus é visto como o premier de cordée, o primeiro alpinista numa escalada perigosa. Ele não elimina a dificuldade da montanha, mas abre um caminho seguro, fixa as cordas, mostra que é possível navegar as tentações da vida sem cair no abismo da suspeita. Ele, no fundo, mostra o caminho de volta à vida. Bem, então, o que é que isto tudo significa? Qual é a grande conclusão deste arco narrativo gigantesco que nos leva do jardim ao deserto? Esta citação do filósofo Kierkegaard resume tudo de forma brilhante. A história, no seu âmago, não é sobre ser bom ou mau no sentido moral a que estamos habituados. Não se trata de uma lista de regras a cumprir. A questão fundamental é outra. Pois, neste enquadramento, fé não é um conjunto de crenças intelectuais que se tem na cabeça. É sinónimo de confiança. É o antídoto direto para aquele veneno da suspeita que distorceu a percepção da humanidade lá no jardim. É a escolha de viver no reino da graça, em vez no reino da morte, acreditando na bondade fundamental da existência. E assim, a parábola antiga torna-se uma questão muito real, do aqui e do agora. Em cada decisão, em cada interação, em cada pensamento, a escolha é renovada. A escolha entre construir um mundo baseado na suspeita, no controlo, ou um mundo baseado na confiança e na graça. A questão, no fundo, é essa.